Os tornados se formam sobre o continente e estão associados a grandes nuvens de tempestades. Os ventos podem superar 400 km por hora e possuem um elevado potencial destrutivo. Ficou curioso? Então fica comigo nesse vídeo e bora para mais essa curiosidade. Então, o que é o tão famoso tornado? Tornado é um fenômeno natural caracterizado por uma coluna de ar que gira em alta velocidade em torno de um centro de ar de baixa pressão atmosférica, formando assim uma espiral, chamada também de funil ou vórtex, com elevado poder de destruição. Sua formação ocorre por meio de grandes nuvens de tempestades, na base das quais os funis se formam e ganham dimensões até atingir o chão. Aliás, a denominação de tornado se dá somente a partir do momento em que ele entra em contato com o solo. As causas do tornado. A ocorrência de um tornado está diretamente associada a grandes nuvens de tempestades, conhecidas também como supercélulas. O principal fator que causa o surgimento desse fenômeno é a diferença de pressão atmosférica, derivada da sobreposição de massas de ar com temperaturas contrastantes, isto é, uma quente e uma fria, que se encontram na origem desse tipo específico de nuvem. Um tornado pode surgir em qualquer horário do dia, entretanto, é mais comum que ele se forme no final da tarde, período em que a instabilidade atmosférica é maior devido ao aquecimento da superfície provocada pelo Sol ao longo do dia, o que favorece a ocorrência de tempestades. Formação do tornado. Um tornado se forma mais comumente a partir das supercélulas. De início, uma massa de ar frio e seco se sobrepõe a uma massa de ar quente e úmido, o que dá origem às grandes nuvens de tempestades. Uma parte do ar aquecido consegue penetrar na massa de ar frio, inicialmente rotacionando a posição horizontal e, posteriormente, adquirindo uma posição vertical. Essa mudança de direção nos ventos recebe o nome de cisalhamento. A velocidade com a qual esses ventos se movimentam varia bastante. Assim, forma-se a corrente de ventos ascendentes que proporciona o surgimento de uma área central de baixa pressão, chamada de eixo vertical. Essa área atrai uma quantidade cada vez maior de ar ao seu redor, aumentando gradativamente a velocidade de rotação dos ventos. O ar quente que ascende e atinge as camadas mais elevadas da atmosfera resfria, e a umidade que ele carregava atinge o ponto de condensação e provoca fortes tempestades, muitas vezes contendo granizo. Com o aporte de umidade, o funil se forma a partir da base da nuvem, em uma área onde não há ocorrência de chuvas. À medida em que mais ar começa a rotacionar ao redor do eixo de baixa pressão, maior a sua velocidade e mais alongado se torna o funil. Quando ele atinge o solo, recebe o nome de tornado. O tornado só é visível graças à umidade que condensa e forma o paredão de nuvens, e também a poeiras e outros detritos que são carregados pelo movimento dos ventos. Características do tornado. Os tornados são formados por ventos muito fortes, cuja velocidade varia entre 117 km por hora e 530 km por hora, o que determina o seu potencial destrutivo. A altura do funil está ligada à altitude da base da célula, a partir da qual o tornado se formou, compreendendo um intervalo entre centenas de metros até um pouco mais de 1 km. O diâmetro dos tornados pode ser desde 100 metros até quilômetros, chegando aproximadamente ao limite de 2 km. A duração de um tornado é outra importante característica desse fenômeno. A partir do momento em que ele entra em contato com o chão e a depender de sua velocidade, os tornados não duram mais do que alguns minutos, de 10 a 20 minutos em média. Tornados mais intensos, no entanto, podem ter duração de 1 a 3 horas. É isso aí, galerinha. Gostou do conteúdo? Então deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo encontro. Fui!